Rapaz, de cabelos longos, cacheados e soltos, aparece sentado em um estúdio de gravação. Ele está posicionado em frente a um microfone profissional, usado para captação de voz. Veste uma camiseta preta e olha diretamente para a câmera. Ao fundo, é possível ver várias placas acústicas nas paredes, uma mesa branca no canto esquerdo da imagem e, acima, um ar-condicionado instalado. O ambiente é fechado, com iluminação neutra e tratamento acústico aparente, característico de estúdios de áudio. E aí, galera, hoje vamos falar sobre microfones. Microfones são transdutores, são ferramentas que transformam um tipo de energia em outra. No caso, o som, que é energia mecânica, é a vibração do meio, em energia elétrica. A partir disso, podemos chamar o som de áudio e manipulá-lo, armazená-lo em alguma mídia ou amplificá-lo. Existem alguns tipos de microfones. Vamos falar dos mais comuns nos home studios, que são os condensadores e os dinâmicos de bobina móvel. Também são chamados simplesmente de dinâmicos. São os mais comuns por aí, desses que a gente vê os cantores nos shows e também em apresentações de um modo geral. Sua cápsula, que é justamente o que faz o papel da transdução, é formada por um diafragma, que é uma camada de plástico bem fina, que está presa a uma bobina, que é um enrolado de fios cercado por um ímã. No centro da imagem há um diagrama colorido, com setas vermelhas e etiquetas numeradas, representando o funcionamento interno de um microfone dinâmico. A imagem mostra um corte lateral do microfone, de modo esquemático. Da esquerda para a direita. Ondas sonoras, representadas por curvas azuis, se dirigem para a direita. Elas atingem uma membrana fina ou diafragma, desenhada como uma linha vertical azul. Logo atrás da membrana, há uma bobina de fio de cobre, em espiral. A bobina está envolvida por um ímã cilíndrico, colorido em cinza. À direita, uma seta vermelha indica a saída da sinal elétrica, áudio. O fundo é branco, e o esquema utiliza cores simples, azul, cobre e cinza, com destaque para setas vermelhas e os rótulos em espanhol. Quando o som atinge essa membrana, ele move junto à bobina. Esse movimento da bobina junto ao ímã é o que gera a eletricidade. Por isso, tem o nome de dinâmico de bobina móvel. Os microfones condensadores têm a cápsula formada por duas placas metálicas. A imagem mostra um diagrama esquemático do funcionamento interno de um microfone condensador, visto em corte lateral, com anotações em português e setas vermelhas numeradas. No lado esquerdo, vemos ondas sonoras representadas por curvas azul claras, indo da esquerda para a direita. Essas ondas atingem um diafragma, em azul escuro, uma fina superfície vibratória. Atrás dele, está a placa traseira, também em azul. Entre esses dois elementos, diafragma e placa traseira, forma-se um pequeno espaço, indicando o princípio de um capacitor. Seguindo para a direita, há um pequeno componente vertical em roxo representando a alimentação elétrica, necessária para o funcionamento desse tipo de microfone. Em seguida, aparece um símbolo de resistência elétrica em zigue-zague, na cor amarela. Por fim, há uma seta vermelha apontando para fora, indicando o terminal de saída, por onde sai o sinal elétrico gerado. O fundo do diagrama é branco, com destaque para as setas vermelhas e as palavras em preto. Essa placa móvel funciona como o diafragma que eu falei no microfone dinâmico. Quando atinge a placa móvel, ele move ela, variando a distância da placa móvel com a placa fixa, que é justamente essa variação de distância que gera energia elétrica. Essas placas funcionam como um capacitor e precisam ser alimentadas por uma tensão elétrica chamada de phantom power, que geralmente é fornecida pelo próprio pré-amplificador, que basicamente falando é onde os microfones são ligados, na entrada da interface de áudio e nas mesas de som. Em alguns modelos, essa energia elétrica pode ser fornecida por uma bateria, mas na maioria deles, eles usam esse phantom power que vem diretamente pelo cabo de microfone.
Agora que a gente entendeu como o microfone transforma o som em eletricidade, vamos falar sobre suas características. Sensibilidade. Basicamente, é o quanto de energia o microfone consegue produzir com um determinado nível de pressão sonora. Tem microfones muito sensíveis que conseguem captar sons muito fraquinhos e transformar em energia elétrica. Já tem outros que precisam de bem mais pressão sonora para conseguir fazer essa transdução. Essa medida da sensibilidade, geralmente ela vem em milivolts ou dBm, que são medidas elétricas. Em geral, os condensadores são bem mais sensíveis que os dinâmicos, mas existem condensadores mais sensíveis que outros condensadores, assim como existem dinâmicos mais sensíveis que outros dinâmicos. Então é importante você pensar na fonte sonora que você deseja captar. Para uma pessoa que canta mais baixo, é interessante um microfone mais sensível. Porém, lembre-se sempre que do mesmo jeito que ele vai ser mais sensível para aquela voz ou aquele som mais baixinho que você deseja captar, ele também vai ser mais sensível a ruídos externos. Se você mora em um ambiente muito barulhento, um microfone com menor sensibilidade vai lhe dar menos dor de cabeça. Resposta de frequência. É basicamente a frequência mínima e a máxima que aquele microfone consegue captar. Isso é uma especificação que está presente em vários equipamentos de áudio. Mas só essa resposta de frequência não quer dizer muita coisa. O que importa mesmo é como aquele determinado equipamento responde àquelas frequências. Isso quem diz é o gráfico de resposta de frequência. A imagem mostra um gráfico de resposta de frequência de um microfone. No eixo horizontal, na parte de baixo, estão as frequências, indo de graves até agudos. No eixo vertical, à esquerda, estão os níveis em decibéis, dB, que indicam o quanto o microfone capta mais ou menos em cada faixa de frequência, variando de hífen 20 dB até mais 20 decibel. Uma linha curva preta percorre o gráfico, mostrando que a captação do microfone não é totalmente reta. Começa mais baixa nos graves, sobe nos médios e apresenta um pequeno pico nos agudos antes de cair um pouco perto dos 20.000 Hz. Eles estão presentes no manual da maioria dos equipamentos, principalmente nos equipamentos de marcas mais sérias. Padrão polar. Nada mais é do que a direcionalidade que o microfone capta o som. Os padrões polares mais comuns são omnidirecionais, figura 8 ou bidirecionais e cardioides. Eles são representados por esses gráficos aqui. A imagem exibe 3 gráficos polares, lado a lado, representando os tipos de captação de microfones, ou seja, os formatos das áreas onde o microfone é mais ou menos sensível ao som. À esquerda, um círculo completamente fechado e uniforme, simbolizando captação igual em todas as direções. Esse é o padrão omnidirecional. Ao centro, uma forma parecida com um 8, com 2 lóbulos opostos, um para frente e outro para trás, e silêncio total nas laterais. Esse é o padrão bidirecional ou figura 8. À direita, forma parecida com um coração voltado para cima. A maior captação na frente, menos nas laterais e rejeição atrás. Esse é o padrão cardioide. O omnidirecional, como o nome sugere, capta sons vindo de todas as direções com a mesma intensidade. O figura 8 capta sons vindos da frente e de trás e rejeita sons nas laterais. O cardioide, ele tem esse padrão de captação que se assemelha a um coração. Por isso, esse nome cardioide. Ele capta sons na parte da frente e rejeita completamente os sons no ângulo de 180 graus do eixo do microfone, ou seja, não capta sons vindos da traseira do microfone.
O cardioide é o padrão polar mais comum de microfone e também é o que eu mais recomendo usar nos home studios, justamente por ele ser mais direcional que os Omni e que os Figura 8. Uma curiosidade dos microfones cardioides é que quanto mais perto da fonte sonora, mais grave eles captam. Isso é conhecido como efeito proximidade. Alguns microfones possuem uma chave que permite alterar o padrão polar, como esse aqui que eu estou usando, que é um condensador modelo P420 da marca AKG, que ele tem uma chave que alterna entre esses três padrões polares, cardioide, Omni e Figura 8. Além dele poder alterar o padrão polar, também tem uma chave para atenuar 20 dB do sinal e evitar distorções. Essa chave é conhecida como pad. Além dessas duas, tem outra chave chamada low cut, que é um corte de uma certa frequência para baixo, ou seja, ele vai cortar os graves. Por isso esse nome, low cut. No caso desse microfone aqui, esse corte é na frequência de 300 Hz. Você pode utilizar isso caso não deseje captar essas frequências mais graves, né? Porque geralmente nesse espectro grave a gente não tem tanta informação útil. A gente acaba captando alguns ruídos, seja ele ruídos da rede elétrica, um ruído de ar-condicionado, entre outras coisas que não são tão pertinentes ao som, né? Essas chaves vão depender muito de microfone para microfone. Por isso é importante que você leia o manual para conhecer aquele equipamento. Não existe um microfone melhor nem pior. Vai depender do som que você quer tirar e, claro, do seu bolso, infelizmente. Esses fundamentos aqui vão te ajudar bastante a escolher teu microfone, mas a melhor forma de conhecer é testando. Existe sim bons modelos num preço acessível. O mais importante é você entender aquele equipamento que você tem. Por isso, além de ler o manual, teste bastante em várias situações. Por hoje é isso. Valeu, galera. Se tu gostou dessa aula, dá um like, se inscreve no nosso canal para não perder as outras aulas. E se tu tiver uma dúvida, é só deixar o comentário. Falou e até a próxima.